Pessoal, tudo bem? Recebi uma informação ontem num grupo aí, estão me mandando informações, dizendo que querem minha cabeça, estão pagando. Estão usando uma plataforma chamada XMPP, dizendo que é como se fosse aqueles antigos Jabra. No passado você usava para se esconder e fazer e cometer atos ilícitos. Eles alegam privacidade, mas é um bando de pedo que fica se escondendo para fazer isso aí ou para meter o louco na internet, entendeu? Se é para sonegar, não tem problema. Se é para sonegar o Estado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Na verdade, você não tá roubando, você tá pegando o que é de direito seu. Mas agora, tem um monte de pedo que se esconde nessas plataformas aí. E você já sabe como é que é. Então eu recebi uma informação ontem. Sempre tem um infiltrado, sempre tem alguém que passa a informação. Que é numa plataforma XMP, né? Não me passou mais informações, então assim não posso considerar 100%. Até porque tem muita gente que vem, só quer botar medo em mim, quer ver se eu gravo mais vídeos e aquele negócio todo, ficarem alimentando o que eles chamam de luz. E tem pessoas que realmente, ou seja, eles fazem parte de um grupo de gangstalking para perseguir target indivíduos na internet, indivíduos alvo. Eu me tornei um indivíduo alvo, como vocês já sabem, por causa das minhas denúncias que eu fiz contra gente que tem algum poder aí, a síndrome do pequeno poder. E eles começaram a usar sua influência, né, na internet para poder me perseguir na internet. Eles se sentem poderosos dessa forma, já porque na vida real, na prática, ninguém dá uma foda por eles. São verdadeiros inúteis. Então a forma deles se sentirem valorizados é me perseguirem dessa forma para ver se eu menciono o nome deles aqui na internet, não é, Rafaela? Porque no fundo ninguém dá uma foda por vocês. Vocês são irrelevantes nessa vida. A vida de vocês é irrelevante. Então, você, Karina, esse pessoal todo, me perseguir para ver se eu falo o nome de vocês aqui. E o que acontece é que exatamente isso, né? O pessoal me persegue e tal. E tá chegando informações sérias dizendo que eu tô incomodando demais. Que o negócio deles é me matar agora. Bom, amigo, vocês já vem falando há anos. Já tentaram fazer isso antes, nunca deu certo. O que eu posso dizer pra vocês? Tenta a sorte. Tenta a sorte. Se eles chegarem, se vier alguém da máfia russa, se vier alguém do Mossad, cara, do mesmo Mossad, eu vou convencer o cara a pegar vocês. Manda o cara vir falar comigo que eu vou fazer ele mudar de opinião rapidinho e ir atrás de vocês. Entendeu? Ontem, visualizando as métricas, né? A maior quantidade de pessoas que assistem o meu canal é de São Paulo. E hoje eu entendo que eu não estava errado com a questão da Catiuxa e tal. Era de São Paulo. Tem um vasto grupo lá em São Paulo que me assiste. É um grupo de gangstalking, é um grupo que trabalha para político. Fazem parte de um grupo de maves na internet. E essas maves na internet, eles acabam usando, né, de pessoas que são desocupadas, ou não tem profissão, não tem emprego. Olha assim, ó, te dou tanto para você perseguir aquele cara na internet, fazer ataque de falsa bandeira, ameaçar o cara, ameaçar pessoas no nome dele, entendeu? Eles dão um X de valor, aí a pessoa acaba recebendo um valor para se prostituir na internet, né? E a pessoa se prostitui na internet me perseguindo, recebendo, né? Eu quero saber como é que você consegue dormir depois disso, sabendo que você é um inútil. Não porque você está perseguindo um inocente, está tentando incriminar um inocente, porque esse nível de empatia, esse nível de consciência moral vocês não têm. Vocês fingem que tem às vezes para poder conviver em sociedade. Mas a verdade é a seguinte. Eu quero saber como é que vocês conseguem dormir sabendo que vocês são imprestáveis. Que a única coisa que a vida relegou para vocês é isso. Entendeu? Esse jerk off, esse circle jerk, todos os dias, e ficar em fóruns, na internet. Ou seja, tem um grupo aí chamado Esquizofrenia Frases. Mas o que acontece? O delegado vem chamar a mim. Vem suspeitar de mim, dizendo que eu influenciei os caras o cara a entrar a matar a família ou a entrar em escolas atirando. E não vai nesses grupos, não vai em cima desses caras que estão nesses grupos. Tem um grupo chamado Esquizofrenia Frases no Facebook. Esse pessoal fica se alimentando disso. Então assim,
Como me tornar o indivíduo-alvo, target indivíduo, como um agente de Polícia Federal, psicóloga, me tornou target indivíduo para poder se promover na carreira e conseguir o êxito nisso, né? Porque assim, esses imprestáveis que não serviram para trabalhar de verdade na vida real, então eles se encostam no Estado justamente para isso, se promover com a desgraça alheia. E aí, depois que me tornaram um target indivíduo, né, a coisa se virou desse jeito. Então, assim, agora diz que as palavras que eu estou falando aqui estão incomodando um certo grupo de pessoas que conseguiu um certo status de poder e quer se acomodar nesse status de poder. Uma é coordenadora lá na Interpol, outra, né, conseguiu um cargo no Ministério Público de São Paulo, que está dando guarida para uma criminosa assassina de crianças, né? Tem um coronel miliciano da PM que tá doido aí em ver o nome dele atrelado com essas coisas, com o que eu vou soltar aí futuramente. Ou que outras pessoas vão soltar. Se eu estiver vivo, morto, preso, que vocês façam qualquer coisa comigo, alguém vai soltar isso aí. Então assim, já fiz os meus contatos, não preciso fazer meus contatos de cara, né? Então assim, eu soube que estão espalhando uma conversa que eu tive com o desgraçado aqui, quando ele se passou por Paulo Abal Campos, porque, como vocês sabem, chegou muitas informações de que essa menina tinha ligação com a menina aí, que eu conheci, gostei, enfim, já expliquei esse caso milhares de vezes, não vou ficar repetindo. Assista meus outros vídeos que você vai entender. E falaram que ela trabalha na Meta, no Facebook e tal, entrou no mesmo ano que a outra entrou numa grande corporação policial internacional, que as duas são amigas já há muito tempo, e que, enfim, a missão dela era pegar os meus dados de georreferenciamento, os dados de localização e saber onde realmente eu estou no exato momento. Ou seja, para facilitar dados de ou seja, a mulher tem um objetivo de longo prazo de me perseguir, de me usar como target indivíduo. Como eu já disse para vocês, existem psicólogos, quando o cara chega na escala da maldade absoluta, da psicopatia, você entra num... Qual que é o objetivo do psicopata maior, do estuprador, do violador sênior? Não é o cara que pega uma menina aqui, estupra e joga no meio do mato. Já pensou uma mulher fazendo isso? Uma mulher é 1000 vezes pior. Uma mulher, quando decide perseguir um cara, decide perseguir um homem porque ela inveja, ou porque ela destrói, ou porque ela simplesmente odeia, que é um ódio que nasce dentro dela, que ela não sabe nem o que é. Ela sabe que é um espírito satânico dentro dela mesmo e que ela pertence a esse espectro. Então ela se deixa levar por isso. E aí o que acontece? Começa a me perseguir do nada. Eu vejo isso como oportunismo, porque isso para quem está no estado, para o psicopata, por neurologia, psicopatas no poder, para quem está no estado com síndrome do pequeno poder, vai subir como um rocket, como um foguete, entendeu? Pô, promove um falso flare contra esse cara, entendeu? Promove um ataque de falsa bandeira contra esse cara, né? Falando em português bem claro para você entender. O que é um ataque de falsa bandeira? Por exemplo, aponta uma coisa, um ataque numa escola e direciona para ele. É o que ela fez comigo durante muito tempo. Mas como fazer isso? Então eles fazem um 5W2H, existem métricas gerenciais que eles usam para poder perseguir indivíduos-alvos. Vocês não estão entendendo o perigo que vocês correm aí no Brasil por fazer um comentário na internet. Por simplesmente, nem que você não faça comentário na internet. Se a pessoa imaginar que você é conservador ou que você não está alinhado a ideologia deles, eles vão te sacrificar. E mesmo que você esteja alinhado, que você seja um pedófilo pervertido como o PC Siqueira, eles vão te atrelar se for como a Marielle. Vão acabar matando você e vão ter jogar a culpa, e vão jogar a culpa no oponente, na dissidência. É assim que funciona, meu caro. Entendeu? Então é assim que estão usando. É assim que eles estão usando contra mim há muito tempo. Então eu tenho vencido eles com inteligência, com muita sabedoria em momentos decisivos. Apesar de que em muitos outros momentos eu não tive essa sabedoria, mas Deus compensa me dando a luz, me dando, sabe, aquele... É como se tivesse um espírito doppelganger, né, um geist de Deus, assim, cara, que criou essas coisas lindas e maravilhosas, cara. Tantas pessoas aqui, tantos irmãos brancos aqui morreram nesse lugar, seja de um lado quanto do outro, cara, por nada, por guetanistas. Então, assim, quando você denuncia essas coisas e faz isso reiteradamente, a menudo, e mostra que existem essas sociedades ocultas, secretas, que usam do poder para poder destruir a vida de seres humanos, cara, eles ficam loucos. Ou seja, quem está nas sombras vai atacar você com todas as forças. Ou seja, eu faço o que nenhuma igreja faz, cara. Esses trabalhos dessas igrejas, por isso que eu falo que eu não considero nenhuma igreja como templo de Deus, casa de Deus. Por quê? Porque eles não são casa de Deus. São casas de atores, são circos.
São circos onde palhaços performam. Você vê um pastor, você vê um padre, você vê um palhaço ali. Esse cara, ele não vive, apesar de ele estar falando algumas verdades fracionadas ou fragmentadas, ele não vive aquilo que ele prega. Você vê muitos padres sendo pegos bêbados, estuprando pastores. Ou seja, quando eu denunciei os criminosos da Universal, você acha que a polícia investigou? Não, eles tentaram jogar contra mim. Você vê lá, suspeito está envolvido em homicídios. E o Globo mantém aquilo até hoje. Na internet eu deixo lá. Eu posso fazer um pedido aqui da lei de supressão de dados da europeia. Eu deixo, cara, porque isso me favorece muito mais. As pessoas irão ver que eu não estou alucinando. O pior é que se não tivesse nada ali, e aí o que ia acontecer? O que ia acontecer, meu caro? Eu ia estar como um louco na internet falando merda aqui. Entendeu? Ele simplesmente faz a coisa. Ah, esse cara é um louco na internet aí e não tem motivo para perseguir ele. E ele tá falando bobagem. Se eles fossem mais inteligentes, se eles tivessem o mesmo nível de inteligência que eu tenho, com certeza, meu amigo. Mas eu não quero dar letra aqui porque então assim, é o que eu tô, é o que me faz sobreviver sem 0,00001% dos recursos que ele tem. Porque, seja, esses psicopatas, eles usam o poder do Estado para me perseguir, cara. Ou seja, eles têm recursos ilimitados, cara. Usam pessoas com dinheiro que eles favoreceram, que eles fizeram ganhar dinheiro nessa vida, que tem empresários corruptos aí, cara, que ganharam dinheiro com o regime esquerdo petista. Mas, cara, o problema não é o PT, não é a esquerda, cara. Porque eles são o inimigo que a gente vê. O inimigo que a gente não vê é a direita, cara. A direita tá ali. Então, assim, o que eles podem acabar fazendo? É acabar como acabaram com o José Antônio Primo de Rivera, que, na minha opinião, foi talvez o único político que não era corrupto, na minha opinião. Que era o José Antônio Primo de Rivera. Ele queria morrer pela Espanha, ele queria, ou seja, não é um mártir da pátria. Ele queria realmente salvar, ele tinha um espírito, é uma pessoa que eu extremamente admiro, entendeu? Que é o José Antônio Primo de Rivera. E o que eu tento me inspirar como exemplo. Então, basicamente, o que eles podem fazer é me acabar como fizeram com o José Antônio Primo de Rivera. Só que, assim, eu acho que o José Antônio ele não foi tão inteligente assim. Em certos momentos, ele deveria ter escapado dali para lutar o bom combate depois. Ele não deveria ter servido como carne de canhão. E ele deveria ter saído. E deveria, quando ele teve chance de se exilar, fazer o que eu estou fazendo para poder continuar. Para poder continuar a luta. Apesar de que, por um momento, o Franco segurou a onda, mas depois ele não pôde mais segurar. E se o José Antônio estivesse vivo, cara, eu não sei, você não pode ficar imaginando coisas que poderiam ter acontecido e tal. A questão é a seguinte, eu tô vivo ainda e vou lutar com todas as minhas forças para me manter vivo, porque é muito mais do que... Veja, eu não tô ganhando um centavo com isso aqui. Eu só tô ganhando perseguição, ganhando exposição desnecessária. Eu não quero ser putinha de atenção aqui. Eu cheguei num momento da minha vida em que eu não preciso disso. Ou seja, eu provei que eu sou bom, eu provei que eu tenho caráter, eu provei que eu sou um excelente profissional. Que é o mesmo que eles me difamem na internet com todas as mentiras, as pessoas que me contratam por aquilo que eu sou, me contratam pelo profissional que eu sou. Claro que tem algumas pessoas que, enfim, se está passando por algum momento ou outro, tal, você não consegue desempenhar perfeitamente, como tudo na vida, você sai. Você vai para outro lugar e isso dá certo. Aonde você nem imaginava dar certo, você consegue dar certo. No lugar mais perfeccionista do planeta, que é a Alemanha. Então, assim, o que eu digo para vocês, meus caros? Quando você imagina que está tudo perdido, é aí que você encontra a solução. Não desista, cara. Você tá cavando. Sabe aquela meme que colocava na internet e aí você encontra o diamante? Aí o cara desistiu. O cara tirou a vida. Pô, tem um cara... Esses dias aqui, mas meu sonho sempre foi ter uma mulher branca, uma mulher bonita, para eu deixar meus genes para ela. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, a mulher tem um poder de barganha. Poderosíssimo. Que é o corpo dela, que é a beleza dela. Ela... Pensa o seguinte, quantas cagadas você não fez na tua vida? Quando você era novo? Quantos equívocos que você cometeu quando você era novo por não ter a orientação certa, por não ter o input certo, a palavra certa na tua cabeça? Ou porque teu pai estava limitado a um ponto que ele não pôde colocar na tua vida determinada informação que fez com que você se equivocasse, que você cometesse um grande erro na tua vida. Porque às vezes estava trabalhando, estava fazendo outras coisas e não podia te dar atenção naquele momento. Estava buscando a vida. Aí a pessoa pensa, porra, é verdade, cara.
Então, assim, certas coisas... Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fala pra gente perdoar certas coisas. Mas nem tudo é passível de perdão. Existem pecados que são imperdoáveis. Ainda mais quando você planeja ataques em escolas, objetivando, ou seja, comete um crime contra a humanidade, um genocídio. Eu não gosto de arrogar essa carta de crime contra a humanidade, porque os inimigos da humanidade usam dessas prerrogativas para poder perseguir seus dissidentes, seus inimigos, seus alvos políticos. Eles não usam para o real propósito, que é o punir quem comete crimes contra a humanidade, né? Porque quem cometeu crimes contra a humanidade jamais foi punido, de verdade. Então esse povo aí, eles dizem na internet, nos fóruns, que eles gozam da impunidade e tudo mais. Por quê? Porque eles realmente estão ligados ao círculo de poder. Só que é o seguinte, eles nunca podem dar as caras, porque a partir do momento que eles dão as caras, eles são expostos. E quando eles já estão no nível que eles podem dar as caras, quando que eles assumem cargos policiais grandes, eu sou coordenadora lá na Interpol, eu sou coordenador nisso, eu sou coordenador naquilo, entendeu? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, entendeu? Aí a pessoa começa a imaginar, porra, cara, pera aí tem coisa. Essa pessoa já está num nível de potestade muito grande, conseguiu chegar nesse ponto, porque realmente está no momento favorável, está no momento certo, na hora certa, tudo. Todas as condições são favoráveis. Mas pode chegar um momento em que isso tudo vai cair, cara. Veja, o próprio cara do bigodinho aqui. O cara do bigodinho, ele não era nada, era um mendigo aqui, fudido. E conseguiu chegar onde ele chegou. Subiu pra cabeça, entendeu? É tipo o cara sai lá de Porto União, entendeu? E fala assim, agora eu sou federal. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu sou a reencarnação do carniceiro de Praga. Posso perseguir quem eu quiser, posso falar quem eu quiser. E aí o cara faz todas essas coisas. Chega um determinado momento que até logra um êxito por 10, 12 anos ou até mais. E aí, meu caro? Aí o que acontece, meu caro? Aí chega um momento em que dá uma virada. Uma virada no destino. O destino se vira contra. Aí a pessoa fala, porra, por que deu certo? Por que deu errado isso aí? Por que fechou isso aí? E a pessoa não consegue entender. Por que fechou, por que dá errado e tal. Aí fala, porra, cara, peraí. Tem alguma coisa que não tá dando certo. E aí eles vão partir do preço. Vão partir da ideia de que o cara deu ordens equivocadas baseadas na emoção, simplesmente para contrariar seus generais, o que eu sinceramente não acredito. Aí chegou um momento ele perdeu tudo, entendeu? Aí quando ele falava que lealdade era honra, ele jogou fora esse lema e começou a perseguir todo mundo com base nisso. Qualquer coisa virou desconfiança e virou uma merda total, entendeu? Virou um abismo total. Eu quero que vocês entendam que todos vocês são seres humanos. O ser humano não pode vencer o que está no mundo espiritual. Você não é nada nessa terra. Você está numa missão e a tua missão é ordenar, levar as pessoas, conduzir as pessoas de volta para o destino dos quais elas foram enviadas, ainda melhores. Ainda melhores, porque essa terra é um campo de batalha mental, é um campo de batalha onde você tem que se desenvolver e você vai voltar para o plano espiritual. O que você fez, qual foi a tua missão. Então assim, eu não quero mais nem comentar quem que está fazendo os ataques e tal, quem não está fazendo, porque já não interessa. Não é o propósito. Quem tem que investigar não sou eu. E quem vai investigar às vezes está envolvido com eles. Faz parte deles. Eles sabem que eles não podem me derrubar. Que é um grupo de agentes corruptos, aí no Brasil, que está se infiltrando aqui no exterior, que está usando a oportunidade de surfar, né, nas minhas denúncias, nas minhas desgraças e me usar como indivíduo-alvo. E com base nisso eles se promoveram durante anos. Então assim, agora chega a informação de que eles querem me matar. Então assim, o que eu digo para vocês, façam isso. Se vocês querem isso, vocês façam isso. Entendeu? Eu já disse isso muitas vezes. É tentar sorte. Tentar sorte. Eu anseio por esse momento. Entendeu? Venham como vocês quiserem, como eu disse. Venham como vocês quiserem. É filosofia de combate, meu amigo. Entendeu? Então,
como eu digo pra vocês, vocês acham que vocês me amedrontam com isso? Agora surgiu a hipótese de que o Batoré realmente está aí. Disseram que ele está todo vapor no chão e tal. Na minha opinião, eu pessoalmente agora acredito que alguém está se passando por ele. Apesar de que tem pessoas que conhecem o padrão de escrita dele, tem pessoas que conhecem, que sabem como ele funciona. E no fundo eles querem que eu fique gravando vídeo e tocando pavor para saber onde eu tô por causa dos meus vídeos. Uma das coisas que me disseram é ver por onde eu passo para poder seguir um padrão e me perseguir. Excelente, cara. Olha, se vocês quiserem, eu dou meu endereço, cara. Eu tenho uma boa guardada para vocês, mas eu tenho uma boa. Entendeu? Eu não vou dar meu endereço exato, mas eu dou pistas onde eu vou estar, onde eu estarei. E que tal a gente se encontrar num ambiente neutro? Talvez Minsk, Bielorrússia, ou Letônia, ou Ucrânia mesmo. Pô, ia ser legal encontrar com vocês na Ucrânia. Se vocês quiserem se encontrar comigo na Ucrânia, ia ser show de bola. Então assim, eu tô num outro nível, cara. Eu não quero me gabar, dizer que eu sou melhor, que eu sou bom, me envaidecer, porque eu não sou nada. Mas eu simplesmente estou num outro nível porque eu entendi que eu sou um ser humano. E que eu não sou nada. E que eu sou passível de morrer a qualquer momento. E que se eu morrer sem cumprir, é uma falha imperdoável. Eu não posso ter. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu ainda vou ver a Rafaela pagando pelos crimes que ela cometeu aqui na internet. Porque vocês incitaram essas merdas para que começassem. Vocês mataram crianças. E a outra ex-namorada se promoveu ainda por cima, dando curso na internet. Dando curso com os ataques na escola. Nos quais ela estava envolvida e planejando. Entendeu? E aí tem amigo com polícia e tal. Vocês têm todas as ferramentas, enquanto eu não tinha ferramenta nenhuma. Eu estava totalmente desarmado. Vocês têm ferramentas de Estado, vocês têm computadores, vocês têm ferramentas de tecnologia, vocês dominam a tecnologia. Graças ao ambiente de corrupção que vocês se meteram, não porque vocês são inteligentes. Vocês não são inteligentes, vocês são burros. Isso está provado que até o ponto que eu tô aqui, as coisas loucas do mundo, para envergonhar aqueles que se acham sábios. O que parece louco para vocês, na verdade não é. Os loucos aí são vocês. Entendeu? Como vocês se sentem? Por isso que eu pergunto. Né? Não por perseguir um inocente, não, porque vocês não têm esse grau de empatia. Vocês se alegram em perseguir uma pessoa inocente, em destruir a vida de um ser inocente, mas eu quero entender como que vocês conseguem dormir sabendo que vocês são tão imprestáveis, sabendo que vocês são tão inúteis, que vocês não podem regurgitar um mínimo de decência porque vocês não têm. Vocês não podem nem fazer a raspa do tacho, cara. Vocês não podem regurgitar um mínimo de decência porque vocês não têm isso. Mesmo que vocês quisessem. Então. Aí o que eu tenho pra falar? Que aquele que não incomoda esse tipo de escória é porque não presta. É porque é perigoso. Que pode ser usado por eles a qualquer momento. E hoje eu entendo. Porque pessoas que no passado eu considerava amigos se afastaram. Eles nunca foram amigos. Pessoas que eu acreditava que eram meus parentes se afastaram. E hoje o máximo que resta, essa pessoa é irmã disso, é primo disso, é ligado com aquilo. Porque hoje pra mim já não significa mais nada. Entendeu? Hoje pra você, hoje pra mim, eu não perdoo esse tipo de traição. Ah, mas essa pessoa é parente disso, ela veio daquilo outro. Veja, pra mim você não é mais nada. Pra mim você está, não importa a tua beleza, a tua aparência, não importa teu laço que você tem com a minha família. Pra mim você está excluída da minha vida. Por quê? Porque você não é uma pessoa confiável, você é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa que vive de aparência, vive de fachada. A tua vida é uma vida vazia. A tua vida é uma vida vazia, sem propósito. E não importa o dinheiro que você conseguiu, isso não é nada. Porque você morrendo aqui, daqui a 100 anos, não vai sobrar uma moeda daquilo que você fez. Mas as tuas ações vão deixar o teu estoicismo, a tua condução de vida vai deixar assim um rastro indelével nas próximas gerações. Nem isso eu quero deixar. Porque meu propósito não é esse. Meu propósito é um pouco egoísta, assim. Eu quero me proteger, quero defender minha vida, isso é verdade.
Ela chegou a falar que eu era carente aqui de atenção, que... Tem um cara aqui que comentou umas bobeiras aqui na internet, cara. Que eu sou uma criança carente e tal. Ai, 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 querendo agradar meu ego, querendo massagear meu ego depois pra me estocar. Querendo pra me enfiar, cara. Como se eu não conhecesse essas armas de manipulação, cara. Não brinca, cara, não acha que eu sou idiota, cara. Entendeu? Se você ainda botasse uma loira bonita aqui pra fazer um agradinho, até poderia cair, entendeu? Entendeu? Até poderia cair nesse papo aranha, cara. Não vem jogar papo aranha pra cima de mim, cara. Não vem, cara. Você vem com aquele sorrisinho, aqueles olhos azuis, aquele sorrisinho bonito, aquela coisinha rosinha piscando. Ah, aí você muda de opinião. Agora, porque você escreveu uma bobagemzinha na internet, você acha que eu vou comprar teu discurso? Então aí o otário aí que se passou pela Paula, ele tava escrevendo lá, e aí eu percebi as nuances, cara. Porque se você acha que domina as vírgulas, eu domino muito mais do que você. E eu percebi a mudança de tom ali do cara, ele tava muito formal, tava muito isso. Eu falei, eu vou quebrar essa... Você sabe aquele negócio da rocha? A rocha, quando ela se desmancha com o mar vai batendo. Se o mar vai derrubar essa rocha, não tem como. Mas ele vai fragmentando pouco a pouco. E aí você vai entrando. Só que as entradas que ele tentou fazer comigo foram muito evidentes, foram muito brutais, assim, sabe? Ah, você quer que eu pare isso? Eu quero ver você de calcinha vermelha e tal, tal. Aí eu falei, você quer ver eu derrubar esse cara? É jogar a tática do contrário. Quem leu 38 estratagemas da arte de ter razão de Schopenhauer sabe o que eu tô falando. Aí eu falei, porra, cara, eu vou jogar o jogo desse filho da puta. Entendeu? Aí eu falei, Fendon e tal. Eu falei, se é mulher mesmo, cara, se é uma mulher que curta essas paradas, ela vai cair no meu jogo. Por isso que eu acho que quem tá fazendo, quem tá se passando pela Paula, não é nem a Paula. Ou pode até ser ela e ela quis tirar o foco dela e passar pro Marcelo. Mas pode ser a outra, a loirona fatal, a carniceira de Praga. A carniceira de Lyon, desculpa. Pode ser a carniceira de Lyon. Que é o que, na minha opinião, é coisa da carniceira de Lyon. Entendeu? Aí eu pensei assim, cara, peraí. Eu vou jogar nesse negócio de Fendon. Porque a pessoa tá falando, porra, por que quer? Tem um acordo comigo, quer que eu pare com esse jogo? Então eu quero te ver você de calcinha e manda uma foto pra mim. Primeiro lugar, se eu curtisse essas depravações, esse negócio todo, cara, você acha mesmo que eu mandaria pra um assim, é um despropósito total, cara. É uma falta de inteligência total, cara. Entendeu? Você pode botar a mulher mais gostosa na minha frente que você não vai conseguir me fazer um negócio desse. Porque não é o que eu curto, cara. Mas eu tô usando inteligência, cara. Inteligência de combate. Que é um livro que eu até pensei em escrever. Inteligência de combate. Eu tenho muitos fragmentos, eu quero deixar... Eu tenho um bom arsenal de livros escritos que eu não soltei ainda, porque a hora que eu começar a soltar esses livros, eu vou ter que parar de trabalhar. Eu ainda amo fazer o meu trabalho. Olha o que tá correndo aqui, cara. Castorzinho. Inteligência de combate. Cara, se eu escrever esse livro, cara, vai ser um best-seller. Nossa. Não quero dar ideia, cara, porque senão os caras roubam minha ideia. Mas eu tenho... Você pode até escrever esse livro com esse mesmo nome. Eu vou arrebentar o teu nome, entendeu? Eu vou botar o verdadeiro, nível Red Pill, assim, sabe? Red Pill, Black Pill violenta. Então eu falei assim, cara, não, peraí. Deixa eu entrar na mente desse cara. Ou dessa mulher. Dessa mulher, porque eu comecei a pensar nela. Na carniceira de Lyon. Aí eu falei, não, pode. É ela. Aí, da mesma forma como eu fiz no Instagram, só que no Instagram eu fiz aquela questão da questão sexual. Quando eu falei do cozinho rosinha, aquele negócio todo, ela me bloqueou. Eu tava lá em Copenhague, lá na Dinamarca, né? Você se lembra, gatinha? Você é gostosa, você sabe que é gostosa. Você imaginou eu socando minha vara nesse cu rosinha, cara, delicioso? Que você ia... agora eu viro mulherzinha desse cara. Entendeu? Quem ia virar mulherzinha com a calcinha vermelha que você me falou, cheia de rendinha, assim, sabe? Cheia de diamantezinho, assim, sabe? Eu ia puxar ela pro lado e ia socar. Que você ia subir que nem uma gata, que nem uma tigresa na parede, assim. Ai! E eu só segurando pelo cabelo, só controlando pelo cabelo. E pelo pescoço aqui. E você... Ia ter um ataque epilético, cara. Você ia... Nossa, que nem uma presa mesmo, cara. Sabe aquela presa? Depois, nossa senhora, mulher... Você ia virar mulherzinha naquela hora. Você ia virar mulherzinha naquela hora, com uma piroca de 22/6 entalada no meio do cu, cara. Nossa, você ia... Pelo amor de Deus, você ia ficar louca. Agora...
Aí eu comecei a entrar na mente. E aí começou a insistir com esse negócio. Manda, não tem uma calcinha, uma foto de calcinha. Aí eu falei, não pode ser, cara. Tá insistindo demais aí. É treta, cara. É treta. Não é a Paula. Não é a Paula. Não é a Paula. Não é a Paula. Pode ser, mas não é. Pode ser, existe, mas não é. Ele tá querendo jogar coisa no Batoré, mas não é. Aí eu fui mais fundo. E aí de repente a Liberdade cantou, seu Batoré, então a cada 3 dias a cada dia que eu sofri, você vai sofrer 3 e tal. E começou a fazer ameaça a nível de Interpol, esse negócio. Eu falei, não pode. Espera, não tem nada a ver com ninguém. Hoje tem mais de 70% de chance de ser a carniceira de leão. Ou alguém que é submisso a ela que está fazendo isso. Porque eu sei que tem um estagiário que é submisso a ela que está fazendo as coisas. Assim como ela usava no Brasil, porque ela diretamente não faz isso. Não fazia isso diretamente. Eu usava outros capachos. Enquanto ela coordenava outras coisas, ela usava capachos. Ela usava o poder feminino dela. O cara, se ela falar assim, ó, você vai comer meu cocô agora, o cara vai lá e come, cara. Ela tem esse poder, ela tem esse nível de poder, cara. Mas eu quero que ela saiba de uma coisa, você só tem esse poder por causa da tua beleza. Entendeu? Você só tem esse nível de poder por causa da tua beleza, não por causa da tua inteligência. Inteligência é algo que eu não aprecio em você, que você não tem. Você até tinha, até por um momento cheguei a pensar que você tinha muita inteligência. E você tem. Vamos ser justos. A um nível de pessoas, entendeu? Em geral, ao populacho, você se sobressai muito. Mas não queira se comparar no meu nível, tá, gatinho? Entendeu? Eu sei que eu cometi muitos erros, eu sei que eu perdi muitas oportunidades da minha vida. Mas eu acredito majormente as coisas que eu passei na infância com a minha mãe, em primeiro lugar. Isso foi um fator extremamente crucial. Não quero culpar minha mãe aqui. Não quero que ela se culpe por causa disso. Já perdoei ela. Perdoei ela de verdade. Perdoei ela de verdade. Que Deus dê a luz para ela. Que Deus conduza ela pro caminho da luz, de verdade. Que ela não tenha remorso por isso. Que as pessoas cometem erros. Você tem que perdoar, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe. Mas não perdoa esse tipo de gente, cara. Que você não conhece e começou a fazer maldade na tua vida. Você tá entendendo? Esse tipo de pessoa, meu amigo, você passa com um trator com uma patrola por cima, cara. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa não tem misericórdia nenhuma de você e não tem vínculo nenhum com você. Ou seja, não devia ter mexido com você. Entendeu? Então, assim, eu tô expondo que são criminosos em série. São assassinos em série. São assassinos em série que se escondem atrás da capa de serem policiais. Entendeu? Então, assim, eu deixo bem claro aqui. E aí começou. Aí se apresentou. Falei, não, porque eu quebrei. Quebrei mentalmente. Por quê? Porque essa é a tática. Quando ele vem diretamente, você vai pelas beiradas. Ai, porque não é bem assim. Aí eu comecei a jogar a história de que você pode ser um gordo, velho, pedófilo e tal. Entendeu? Eu comecei a jogar histórias assim, evasivas. Você nunca vai de frente. Você nunca vai de frente. Eu tô falando a tática aqui porque eu tenho outras melhores que eu posso usar contra você. Ou seja, se você quer, vá pro efetivo. Vá pra ação. E se você for pra ação, na hora que você fazer a ação, eu vou revelar quem você é. Porque você não pode simplesmente chegar e fazer uma operação pra mim, me prender e acabar comigo. Porque simplesmente eu vou falar tudo o que você fez. Eu não vou mencionar suposições ou nada. Eu vou mencionar tudo que eu tenho gravado na mente. Eu li aquele dizem, né? Tem um cara que me disse que é o Ramagem que me mandou aquele dossiê contra a carniceira de Lyon. Eu não sei se é o Ramagem, mas assim, o nível de influência só pode ser uma pessoa do nível do Ramagem para poder mandar um negócio daquele. Ramagem, você tá vendo aqui o meu vídeo? Não tenha medo, cara. Fala comigo, cara. Se é você que me mandou aquele dossiê, fala comigo, cara. Entendeu? A gente não tem que se esconder, porque você tá aí com um pedido de extradição, cara. Querem comer teu toba ali, cara, no Brasil. Querem te trazer de volta pro Brasil e vão te matar na cadeia, cara. Assim como aquela argentina que infelizmente cometeu um ato de racismo aí no Brasil, e agora a mídia vai usar ela como boi de piranha para matar ela. Enquanto isso tem os piores criminosos, pedófilos e tudo mais, gozando da liberdade, gozando de liberdade. Essa menina vai ser assassinada dentro de uma cadeia. Que é o que vão fazer com ela. Vão desgraçar a vida dela, cara. Por causa de um crime de opinião. Eu quero que vocês entendam que o país mais racista do planeta contra o homem e a mulher branca é o Brasil, que é pior do que a África do Sul. Onde cantam cânticos dizendo para que o homem branco morra, para que o povo branco morra. O Brasil é pior. O Brasil
diretamente não faz isso. Tá fazendo. A Renan Júnior fez apologia ao estupro e morte de mulheres brancas e não ganhou nenhuma operação de intolerância de um delegado corrupto, bandido de Forda, que planejou ataques em escolas, né, doutor Flúvio Cardinelli Garcia? Doutor de cu é rola, porque você não é doutor de porra nenhuma. Você é um bandido que dá aula nas universidades para poder envenenar a cabeça dos outros alunos. Você é um outro bandido. Vocês sabiam exatamente quando iria acontecer um ataque. Isso não é omissão, isso é cumplicidade. O Flávio Sete foi avisado várias vezes, o Igor Romário de Paula foi avisado várias vezes, o Eduardo Graça Gogola, que era meu advogado na época, avisou várias vezes. Em um determinado momento ele foi ameaçado para se afastar de mim. E ele se afastou. Por quê? Que tinha cumprido a missão de me segurar? Ou simplesmente porque recebeu uma ameaça direta de vocês, ó, sai do cara, finge que você está advogando para ele não te encher o saco tanto. E no momento certo você chuta ele pra gente ir pra cima. Foi isso que eu vi. E o momento chegou, tanto antes quanto agora. Eu, honestamente falando, conhecendo os irmãos Gogola, eu não acredito que eles tenham feito jogo duplo. Eu quero apostar nisso. Eu vendo como o Fernando atua, eu vendo como outras. Eu quero apostar nisso. Mas quando você é alvo, tá no centro do furacão, cara, você duvida até da tua sombra, cara. E essas táticas já eram aplicadas aqui na Europa antes da guerra. Hoje elas estão ganhando grande força por causa da internet, por causa das coisas. Hoje a coisa decuplicou. Ou seja, a tecnocracia, cara, vai fazer com que nenhum ser vivente nessa terra escape da perseguição que virá. Então, a única saída que eu falo é Jesus Cristo, cara. É a única saída, cara. É o Filho, é o Nazareno. Entendeu? E se vocês não vão ter escolha, cara. Vocês, querendo ou não, vão ter que entrar nesse meio de podridão. Por isso que tem muito policial que se suicida, policial que se mata. Não é por causa de pressão que eles recebem. Eles não recebem pressão nenhuma. É consciência. É alguns que têm consciência, que despertam. Ainda que tarde demais, mas eles despertam. E aí eles veem o que eles estão fazendo. Entendeu? Alguns despertam para loucura, como foi o caso do Ronaldo Massuia da Silva, que eu vou gravar o próximo vídeo. E outros, meu amigo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês não caiam nessas armadilhas, cara. Procurem denunciar sempre o mal. Não julgueis para não ser julgado, esse negócio, essa falácia toda aí. Meu amigo, você tem que julgar as boas obras e selecionar. E apontar o erro, sim, cara. Ou a pessoa aprende, ou ela se espatifa. Se nem Deus poupou seus anjos, meu amigo, e os destinou ao inferno, imagina você, pobre mortal, cara, que está aí cometendo erro. Quem você acha que você é para poder praticar o mal e achar que goza da impunidade? Eu estou decretando a condenação de vocês. Eu estou decretando a sentença de vocês aqui. Eu não sou ninguém para isso, mas eu estou sendo uma ferramenta, como uma chave de fenda que Deus está usando para dizer isso para vocês, Rafaela, Karina, todos vocês que estão fazendo esse mal para mim. Miriam, seja lá quem for. Todos vocês. Flávio, seja lá quem for vocês. Não interessa. Pirajara. Não interessa quem são vocês vão pagar. Paula, Wilson, seja quem for, não interessa. Alguns de vocês, como tipo a história do faraó e do Egito, vocês já tomaram na cabeça antes. Já viram que, meu amigo, que Deus me deu vitória. Que Deus me concedeu vitória várias vezes. Eu tô começando, é tipo a minha história de Moisés, cara. Josué no Egito, esse negócio tudo. Eu acredito profundamente que a minha terra prometida eu vou herdar no final. Mas eu tenho uma luta ainda por enfrentar. Eu ainda tenho uma batalha por enfrentar e eu não posso perder o foco. Eu não posso, como aquela parábola de que, né, aquele apóstolo foi pro meio do mar lá e duvidou um pouquinho, ele caiu e afundou. Aí o homem de pouca fé. Tá entendendo? Pois é. Então, talvez você não acredite nisso porque você é um covarde. Você é um preguiçoso. É por isso que você está aí no estado, nesse leviatã satânico, perseguindo seres inocentes. Entendeu? Você não está na vida real, trabalhando de verdade. É por isso que você está numa igreja pedindo oferta e não trabalhando e depois pregando.
para viver do teu sustento, entendeu? E aí usar o que as pessoas doam, que não precisa ser esse absurdo, para você de verdade fazer obras boas, para você ajudar aqueles que precisam e tomam uma atitude de seguir em frente, que não é uma ajuda perpétua. Tá entendendo? Não é uma ajuda que você traz imigrantes como ferramenta de desestabilização de uma sociedade, como estão fazendo na Espanha, como estão fazendo em muitos lugares. Trazer pessoas como ferramenta de desestabilização e de genocídio autóctono, como estão fazendo com os povos nativos, com os povos indígenas. Ou seja, com os povos indígenas dos lugares. Ok? Então, assim, ferramentas de destruição de massa, de assassinatos em massa, que é o que vocês estão fazendo. Substituição. Ou criando maneiras inviáveis de pessoas indígenas se reproduzirem, enquanto isso trazem pessoas que vão substituir, que não tem nada a ver com a cultura e com o lugar. Simplesmente porque servem aos seus propósitos satânicos políticos. Então, assim, eu acho que eu já deixei minha mensagem aqui. Eu estou sendo perseguido por causa dessas minhas opiniões que eu tenho. Eu estou sendo perseguido por expor criminosos dentro da polícia e dentro do judiciário brasileiro. E eles estão se infiltrando na Europa e nos Estados Unidos para tentar me prejudicar. Como nos Estados Unidos eles não tiveram aquilo que eles esperavam, então eles estão agora promovendo cyberataques em território norte-americano. Como os americanos foram honrados comigo, ao ponto de me dar gestos de honradez, como foi devolver meu computador, enviar para o Brasil e falar assim: Emerson, você tem uma chance, não desperdice. E eu não vou desperdiçar, porque hoje eu sei quem é o meu inimigo, e eu não quero ser como o meu inimigo. Eu não quero ser como o meu inimigo. Tá entendendo? Vocês têm que duvidar de mim. Vocês têm que me investigar a fundo. Vocês têm que fazer um security clearance na minha vida, porque eu tenho minha vida como um livro aberto. Façam um security clearance na minha vida. Agora, pede para essa gente aí, para ela fazer um security clearance na vida dela, completo. Um screening completo. Investiguem cada fart, cada pupf, cada peido que ela dá. Cada pedo, né? Comece a investigar. Não se apaixone, tá? Porque dizem que o peidinho dela é cheiroso. Até o peidinho dela é cheiroso. Não se apaixone. Agora, comece a perseguir. Comece a entender quem são essas pessoas que eu denuncio aqui. Comece a ir atrás. A não ser que vocês sejam cúmplices. E aí, se eu não puder contar com ninguém de vocês, eu conto com o que vem lá de cima. Tá? Que apesar dos meus erros, das minhas ironias, dos meus sarcasmos aqui, das minhas coisas que me condenam até, né? Porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas eu faço é pra quebrar o gelo, é pra quebrar a coisa. Acabou, tá?